Nós vamos agora começar a fazer a pintura das montanhas, começando pelo fundo. Como você pode ver, a gente usa uma tinta bem clarinha, que é uma mistura aí de azul com azul celeste, com amarelo e bastante branco, para dar esse efeito de distância, né? Então eu estou usando esse tom de verde bem clarinho para fazer o preenchimento ali das montanhas de fundo. Agora eu venho colocando algumas pequenas manchas, né, com um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais escuro, para dar o sentido de relevo. É só fazer o preenchimento e depois colocar essas pequenas manchas com um pouquinho mais de azul para fazer esse sentido aí de relevo. Agora a montanha mais da frente, a gente já escurece um pouquinho mais, mas mantendo ainda um tom de azul esverdeado, né? Ou verde azulado, tanto faz. É só colocar um pouquinho mais de azul cobalto na tinta para dar esse aspecto aí de proximidade. E aí eu coloco algumas pequenas manchas de um tom de verde um pouquinho mais forte. É como se fosse uma vegetação à distância. Agora a gente vai começar o preenchimento aí da montanha principal. Estou começando do lado mais escuro, lado de sombra. Então eu usei o sépia, quase que puro, para fazer o primeiro preenchimento do lado mais escuro. Você pode perceber que eu vou deixando algumas pequenas aberturas para dar um sentido assim de rochas. Bom, agora a gente vai estar fazendo a frente com um pouquinho mais de branco, porque é o lado mais claro. Deixando assim algumas aberturas em branco também para ir formando a sensação de alto e baixo, né? A sensação do relevo. Agora eu começo a fazer a parte mais clara, a parte da frente, a parte da luz, acrescentando um pouquinho de branco. Não é um branco totalmente branco, é branco com um pouquinho de azul, para dar um sentido, talvez até de neve. E eu venho fazendo esse preenchimento. As pinceladas vão criando o efeito de rochas, o efeito do terreno. Mas é tudo bem simples, não precisa se preocupar muito com a forma de dar essas pinceladas, mas se você observar, a tinta está um pouco mais seca, para dar realmente as falhas, né, do relevo e tudo mais. Tô colocando alguns pequenos pontos um pouco mais claro, um branco um pouco mais puro. E a parte mais escura, eu também venho dando uma clareada, que seria um branco, um pouco mais de azul e também a sépia misturada, justamente para ficar um tom mais escuro do lado da sombra. Também não precisa se preocupar muito com a forma que vai fazer essas pinceladas, mas mantém a tinta, eu estou mantendo no caso a tinta um pouco mais seca, para dar o efeito de rochas, né? O efeito de relevo. Estou acrescentando alguns pontos um pouquinho mais escuros.
E assim a gente vai concluindo essa primeira parte. Depois a gente deve voltar ainda fazendo algum acabamento.